A Bíblia diz no Salmo 78, versículo 52: O Senhor os conduziu como rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. Quando nós passamos por um deserto, ou seja, por um momento difícil na nossa vida, geralmente nós ficamos com medo porque não sabemos o que vai vir pela frente, não sabemos como vamos sobreviver. Mas se Deus estiver conosco nesse momento, nessa fase da nossa vida, então nós passaremos e veremos a vitória no final de tudo isso. O deserto é um lugar seco, onde a água é escassa, não há sombras, e o calor é intenso pela manhã e extremamente frio durante a noite. O deserto não foi feito para as pessoas morarem, mas a Bíblia mostra que Deus permitiu o seu povo passar por vários desertos, não apenas físicos, mas espirituais, para que aprendesse a depender dele e que tivesse um crescimento espiritual. Talvez você esteja passando por um deserto também. O deserto pode vir através de um desemprego, um relacionamento que você não esperava que acabasse, um divórcio, uma perda de algum ente querido. Eu já passei por muitos desertos na minha vida e a sensação que eu sempre tive é que no deserto não há saída. Parece que nunca voltarei a ser feliz, que nunca sentirei de novo aquela sombra fresca da presença de Deus e que os nossos sonhos nunca se tornarão realidade. Mas isso não é verdade, pois o próprio Deus nos permite passar por esses desertos e nós precisamos tirar algumas lições de lá. O Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu me lembro quando li a primeira vez esse versículo, eu tomei posse, eu acreditei que Deus iria me livrar de todas as situações que eu passasse na minha vida. E a Bíblia diz que o número 40, ela mostra que este número representa a luta, o deserto. Nós vemos que Moisés, ele também passou 40 anos sozinhos no deserto. Noé enfrentou tempestades durante 40 dias até que o dilúvio cessou. E Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Acredito que para eles esses 40 dias pareciam uma eternidade, mas graças a Deus todo deserto tem o começo e tem o fim. Porém, até que esse tempo de provações e tentações termine, nós precisamos ter muito cuidado para não tomarmos decisões erradas. Eu digo isso pois, como não vemos uma saída, começamos a olhar para aquele caminho mais fácil, aquele atalho. Começamos a enfraquecer na fé e pensamos que não iremos dar conta de suportar tantas lutas. Isso pode ser um casamento cheio de problemas, que você começa às vezes a olhar para outra pessoa, achar que aquela outra pessoa é diferente da sua esposa, do seu esposo. Talvez você está no seu emprego, você começa a achar que é mais fácil pedir demissão, porque você não vai passar mais humilhação, você não quer isso para a sua vida. Mas você precisa ser guiado por Deus nesse deserto. É no deserto que as pessoas entram em depressão, começam a praticar pecados que já tinham vencido antes, a desonestidade, a pornografia, vício das bebidas, das drogas. E nós devemos tomar todo o cuidado possível. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Perceba que foi o próprio Deus quem colocou Jesus cara a cara com o diabo. Ele precisava passar por essa experiência para ter a vitória sobre Satanás. Adão havia caído em tentação no início de tudo, mas Jesus, também chamado de último Adão, venceu o inimigo, para que hoje você e eu pudéssemos ser vitoriosos em qualquer deserto que passemos em nossas vidas. A Bíblia diz em Romanos 5,19: assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Jesus venceu o diabo. E como ele fez isso? Usando a palavra de Deus. Ele disse 3 vezes a Satanás: está escrito. A palavra de Deus ainda é o nosso manual de sobrevivência no deserto, pois todas as vezes Jesus usou a palavra e ele dizia: está escrito nas Escrituras. Depois que Jesus venceu as tentações, ele saiu do deserto muito mais fortalecido e cheio do poder do Espírito, pronto para começar o seu ministério. É assim que Deus faz conosco, é assim que Deus faz com você.
Primeiro, ele nos coloca numa situação difícil para nos provar e para ver o que realmente está no nosso coração. Mas depois ele nos exalta e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então medite nessa palavra que eu vou trazer para vocês. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Glória a Deus por isso. Se você está passando por um deserto, saiba que há pessoas de Deus também passando por isso e você não está sozinho. Todos aqueles que decidiram caminhar com Cristo verdadeiramente passarão por desertos, mas tudo está sob o cuidado e o controle de Deus. E Ele mesmo permite esses desertos para te fortalecer e para te levar muito mais além do que você já imaginou. Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Que Deus abençoe e se inscreva aqui no meu canal do YouTube. Um abraço.